O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada, e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se grande, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Em vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, ainda estamos vivendo esta alegria profunda do Natal do Senhor. É uma festa viver o Natal de nosso Deus. Embora a sociedade pense que Natal é apenas um feriado, né, como é colocado no calendário civil, um feriado, para nós não. Natal é um tempo, e um tempo a ser bem celebrado. Por isso que nós chamamos de oitava de Natal. Então nós estamos caminhando até a Epifania de Nosso Senhor. Então tem todo um trajeto, uma caminhada a ser celebrada. Dentro da liturgia, a igreja usa uma pedagogia muito bonita. Tem a festa da Sagrada Família, e essa festa é celebrada dia 30. Porém, como falei, uma pedagogia, se durante essa semana que temos o Natal, a oitava, cai um domingo no meio, nós transportamos a festa para o domingo para que o maior número de pessoas possam participar dessa sagrada liturgia e vivenciar esse momento, né? Vivenciar a celebração sagrada dessa família e também nessa celebração consagrar a nossa família a nosso Senhor. Olha quanta coisa importante já temos logo de início dentro dessa liturgia, dentro dessa festa. Não é só uma festa dentro de um tempo, mas é um momento de se celebrar. A outra parte importante que
que nós vivemos são os textos bíblicos que a liturgia da igreja nos propõe dentro da festa. Durante os 3 anos, o ano A, o ano B e o ano C, nós temos momentos desse nascimento, dessa presença de Jesus em meio para celebrar. E nesse ano, neste novo ano que estamos vivendo, para a liturgia católica, nós temos os textos que nos são dados. O primeiro é do texto de Eclesiástico ou Sirácidas, porque às vezes na sua casa você está com a sua Bíblia e não está escrito Eclesiástico, mas está escrito o livro dos Sirácidas. A gente fala assim, mas é outro livro? Não, é o mesmo. Por quê? Eclesiastes vem de eclésia, né? Grande reunião, igreja, podemos assim dizer. E o texto que nós ouvimos fala, né, tem um autor, e o autor é Jesus ben Sirac. Jesus ben Sirac, Jesus a gente está escutando falar, mas Jesus é o Jesus mesmo que nós estamos rezando? Não, não é o mesmo que nós estamos rezando. Jesus ben Sirac é muito antes, né? Está no Antigo Testamento. Esse nome Jesus, o nome Yeshua, era um nome muito comum em Israel, né? Muito comum dentro da região da Palestina. Então, a pessoa chamar Jesus não era uma novidade. A novidade é ser quem é Jesus, é diferente. O enviado, o Emanuel, filho de toda promessa. Então é diferente a ação. Jesus ben Sirac, ele vive num tempo onde estava tendo a invasão helênica, né? Os helenistas estavam entrando dentro de Jerusalém, tomando conta. E a gente sabe que toda a comunidade, ou seja, uma cultura, quando ela chega na tua cultura, ela transforma tudo. Para entender melhor, é só a gente lembrar. Qual seria a nossa... Né? Nós brasileiros temos 4 línguas, né? Só que a gente não lembra nenhuma delas, né? Porque quando veio o povo europeu, quando veio os espanhóis, depois veio também os portugueses e os espanhóis, o que aconteceram? Eles vieram e imporam o seu idioma, como se o nosso não fosse idioma, fosse apenas uma forma de expressão. E eles trouxeram também a sua cultura. Então nós nascemos de uma cultura, né, praticamente, vamos dizer, hispânica, porque tem a península de Portugal e ali a Espanha. Olha que interessante, tudo muda na nossa vida. E isso não é do tempo de vocês, é do meu tempo, né? A gente, quando ia para a escola, estudava lá, né? Tinha lá aula de português, aula de latim, aula de francês. Mas francês, nem chegaram francês aqui, mas era a língua da época que estava se aflorando. Depois veio o espanhol, o inglês, que é a língua dominante, a língua mundial, não é assim? O maior número de pessoas que foram colonizadas pelos saxões, então tem a língua inglesa, e a gente aprendia a língua inglesa, e com a língua inglesa vem também a cultura americana. Então, se você olhar nas nossas escolas hoje, tem muita cultura americana dentro da nossa cultura. Se você chegar para uma criança e falar, olha, você viu a Cuca, o Saci Pererê, é capaz que a criança não sabe, mas se você falar do Halloween, ela sabe, né? Então, a gente vai perdendo a nossa cultura e vai impondo outras culturas dentro da nossa cultura. E agora, a língua mundial já está começando também a aparecer, já estão falando, vamos aprender mandarim. Ai, minha Nossa Senhora. Aí o negócio fica mais difícil, né? Daqui a pouco a aparição de Nossa Senhora não vai ser nem mais na nossa língua, vai ser em mandarim. Então, pega toda aquela expressão, colocando ali, a gente vai começando a pegar as culturas dos outros países e, entre aspas, formamos a nossa cultura. Isso tudo para dizer que essa leitura, a primeira leitura, ela é uma resposta a uma perda de culturas e valores. Então nós falamos da família. Por isso que Jesus ben Sirac está fazendo um apelo à comunidade a não perder o valor da estrutura religiosa e cultural do povo de Jerusalém, do povo do Israel antigo, porque a cultura grega está entrando, eles estão começando a falar grego, estão começando a viver a cultura grega e estão perdendo os valores. Por que falo isso? Nós não estamos celebrando o Natal? No início dizia, a festa do Natal, quantos dias são? Graças a Deus, 8 dias. Né? São 8 dias, mas se nós não soubermos viver o Natal, vamos dizer que o Natal é apenas um dia. Olha que interessante, perdemos a nossa cultura religiosa, né? A nossa celebração. Para o judeu isso é muito importante, para nós também deveria de ser importante. Para o judeu é diferente. Por exemplo,
eles não celebram o Natal, né? Eles não celebram o Natal porque eles celebram, né, a Hanukkah, tem toda outra festa judaica que eles celebram. Mas como é que eles fazem? Eu achei formidável a gente rezar, pensar assim. O Natal, por exemplo, se fosse o Natal primeiro tem que ser celebrado em casa. O pai, ele tem o seu papel fundamental dentro dessa celebração. Então tem os rituais de orações, aonde o pai tem a missão de rezar o Natal em família. A mãe também tem a sua missão de rezar o Natal em família. Os dois rezam com os filhos, a família núcleo. É interessante o tempo de pandemia, porque o tempo de pandemia muitas das vezes nos tira do global para ficar não no individual, mas no núcleo. Pode ver que às vezes para muitas famílias esse Natal foi um Natal núcleo, poucas pessoas. Antigamente era aquele Natal global, né? Hoje a gente já não fala mais nem global, a gente fala, né? A gente vai falar um Natal aglomerado, né? Ou um Natal de diversificado, vai começar a dizer assim. Então, primeiro, rezava essa realidade. Depois que todas as famílias rezassem o Natal, nós viríamos como uma grande família para concluir a oração em família. É assim que faz a liturgia judaica. Rezam-se em casa, para o ponto mais alto da liturgia, rezar na sinagoga, rezar no templo. Olha que interessante, é por isso que Jesus Ben Sirac está falando do valor da família. E vai dizer para aquela comunidade, olha, não despreze, honra o pai nos filhos e os filhos no pai. Depois ele vai dizer uma coisa importante, quem respeita o pai tem vida longa. Quem respeita o pai, quem obedece os seus pais, tem alegria no coração. Quem cuida dos pais na velhice não será esquecido por Deus. Mas a gente pode dizer assim, padre, mas meu pai e minha mãe não foi essa pessoa tão boazinha que você está falando, não. Aqui ele está dizendo uma dimensão de perdão, de respeito e de honra. Esse honrar pai e mãe, o texto em português coloca honra, o texto em hebraico não coloca honra. O texto em hebraico coloca muito mais do que honra. É elevar a uma dignidade sublime. É quase que para dizer, o pai e a mãe é uma dádiva, é para dizer isso mesmo, não quase. O pai e a mãe é uma dádiva de Deus para a minha vida. E os filhos é uma dádiva de Deus por mim. Olha que ação importante. Então aquele que despreza o pai, encontra o seu pecado. Aquele que cuida do pai, mesmo pai e mãe aqui, mesmo na lucidez, encontra em Deus a sua graça e a sua salvação. Como é importante. Aqui não está dizendo para perdoar o comportamento errado. Aqui está dizendo para amar a pessoa na sua essência. E os judeus fazem isso, né? Trabalhar nessa dinâmica. E a gente também tem que aprender nessa forma. Por isso que ele falava isso. Porque a cultura estava tirando o caráter, né, o ícone, a beleza celebrativa da família. Será que hoje a cultura atual está tirando o caráter belo do que é família? Será que a gente está deixando de celebrar a família? Então são coisas importantes para a gente poder rezar. Então a primeira leitura já nos chama a atenção para buscar os valores que estão se perdendo dentro da sociedade, porque estamos inseridos nela. O outro fator importante para entender a Sagrada Família é a segunda leitura que nós temos. A segunda leitura, ela é de São Paulo, a comunidade dos Colossenses. Alguns estudiosos disseram para a gente que São Paulo não conheceu Colosso. São Paulo nunca foi nesse lugar. Mas alguns textos dizem que São Paulo ele tinha um carinho muito grande por Colosso. Porque essa comunidade não foi fundada por São Paulo. Essa comunidade foi fundada, se eu não me engano, por Epafra, né? Então, esse é um discípulo de São Paulo, zeloso também pela fé e pela lei. E a comunidade de Colosso é uma comunidade cristã judaizante. Então, ela tem uma história, porque é como um gueto, porém tem uma cultura grega. E, mais uma vez, os gregos entrando aqui na história, né, junto com as suas realidades, tirando as normativas da fé.
E São Paulo vai dizer para eles, quando a gente tira as normativas da fé, quando a gente vai tirando os critérios que nos unem, o que acontece em casa? Se em casa, né, se a gente vai tirando a dimensão da bênção, se a gente vai tirando a dimensão do respeito, deixa de ser Senhor, passa a ser você, né, deixa de pedir bênção, deixa de abençoar, o que vai acontecendo? Vai tudo sendo medido por um parâmetro normal. Olha que interessante. No meu tempo, a gente tinha que pedir bênção para o pai e para a mãe. Acordava, benção pai e mãe. Ia para a escola, benção pai e mãe. Voltava da escola, benção pai e mãe. Ia brincar, benção pai e mãe. Voltava, benção pai e mãe. Ia dormir, benção pai e mãe. E ai de se não pedisse a benção para o pai e para a mãe. A vara da infância chegava cantando, né, nas nossas orelhas. Era uma festa. Né? Hoje em dia a gente, né, parece que age o parâmetro do normal. Ah, você não sabe, eu quero, você me deixa aí. Então vai perdendo, né, tem o respeito, mas vai perdendo a dimensão de estrutura. Né? E naquela comunidade já estava perdendo isso. E o que São Paulo escreve? Ele está preso, lá em Roma, mas ele escreve para os Colossos. E Epafra leva essa carta à comunidade e lê essa carta na comunidade. Uma carta linda, que começa dizendo para a gente amar. Então, o princípio dessa unidade é o amor. Depois fala uma palavrinha interessante. Suportai-vos uns aos outros no amor. O que é suportar? Em português, a gente traduz como tolerar. Né? Ah, eu te suporto. Não é assim que as pessoas falam? Nossa, eu te suporto. Quase que pode dizer assim, eu te amo à força, né? Não. O que é suportar? Suportar é dar suporte. É diferente. Olha, é mais fácil para ensinar uma criança a gente olhar aqui, ó. O que está suportando a imagem do Cristo Rei? Aquele pedestal, aquela parte embaixo. O patamar de madeira embaixo. Se esse patamar de madeira for fraco, o que vai acontecer com a estátua? A imagem vai cair e quebrar. Não é assim? O que você tem que ser para o outro? Esse suporte. Que sendo simples, não aparece, porque o que aparece mais entre a imagem e o suporte? A imagem. Então o suporte não tem que aparecer. Quem tem que estar em evidência é a imagem. Você não tem que aparecer, mas você tem que ser o suporte da sua casa. Se você for fraco, você acaba destruindo todo o seu lar. Então mantenha a sua fortaleza no Senhor. O que mantém essas madeiras fixas é as barras roscadas que estão ali forte, cravada do outro lado da parede, com uma outra parte de ferro que as sustenta. E a unidade dessas duas placas de madeira é que fazem o conjunto criar força. Olha que beleza. Então, se o pai e a mãe vivem a unidade, um ajudando o outro, pelas essas duas barras fortes chamadas Espírito Santo, oração e comunhão, eles estão em unidade e a sua casa não cai. Fácil de entender. Até mesmo na igreja. Se nós não nos unirmos e não buscarmos viver a unidade perfeita pela ação do Espírito Santo, deixa de ser uma igreja e passa a ser um amontoado de pessoas. Que cada um reza do seu jeito, da sua forma. Então a família é aquela que vive a unidade, um ajudando o outro pela linha do Espírito Santo e faz com que essa casa não caia. Porém, a primeira base da casa são os pais. Se os pais não tiverem a unidade da oração, a fortaleza da fé, buscando o amor entre eles, a casa se destrói. Olha que interessante o fato, né, gente? Se a gente for olhar, a Sagrada Família ensina bastante coisa para a gente. Né? A Sagrada Família nos ensina muita coisa. Então, São Paulo fala, e no final de tudo, ele fala de uma ação bonita. Ele vai dizer para a comunidade, dizendo assim, olha, mulheres, sejam solícitas aos seus maridos. O que quer dizer solícita? Solícita não quer dizer escrava do seu marido. Solícita quer dizer aquela que participa, aquela que se coloca junto, aquela que partilha o ideal. Qual que é o ideal? O amor. Ao governo da casa. Ao homem é dado o governo da casa. A mulher tem que partilhar do governo da casa. Tanto pela parte prática, material, como principalmente pela prática espiritual. Quem são os primeiros catequistas de nossos filhos? Somos nós.
Então nós temos que entender os valores da fé. Depois vai dizer para o marido, olha para o marido e fala uma palavrinha que eu acho formidável, é tão bonita. Fala para o marido, marido, amai as vossas esposas, não só dá cartão de crédito para ela, né? Ame as vossas esposas. Essa é a parte importante. E seja, acima de tudo, amor para elas e não grosseiros. Por isso que eu gosto daquele texto que eu uso muito para os casais, quando eu assisto o matrimônio, eu falo muito aos casais, para o homem, né? Não seja grosseiro com tua mulher. Nunca faça a tua esposa chorar pelas tuas grosserias e más inclinações, porque Deus conta todas as suas lágrimas. Olha, é forte isso. Pensou lá Deus contabilizando, já nem mais contando no dedo, mas na calculadora, as lágrimas de tua esposa? É uma coisa doida, né? No dia do teu juízo, ele vai cobrar cada lágrima dela. Olha que interessante. Por isso que ele fala para o homem ser o guarda desse Israel que Deus te deu. Israel é a filha de Sião, a predileta, a querida por Deus, que Deus confiou à tua guarda. Olha que ação, é honroso para o homem isso, né? Eu fico imaginando assim, eu não sei vocês casados, mas eu fico imaginando, vocês receberam uma missão digna de Deus, uma graça de Deus, guardar o teu Israel, é precioso aos teus olhos, é a filha de Sião, e Deus confiou o maior tesouro da existência dele para ti, para que você possa amar. É magnífico isso. Aí a gente volta para a família de Nazaré. O que José foi? O guarda de Israel. E como é que esse guarda de Israel se apresenta? Na sua simplicidade e no seu anonimato. Não precisa aparecer. Basta guardar. Um guarda que muito aparece pode morrer baleado, não é assim? Ele tem que ser discreto, ser justo, ser honroso. E os dois, nesse amor, traz a alegria aos filhos. Por isso que fala para os filhos, filhos, obedeçam em tudo aos seus pais. Obedecer em tudo aos seus pais é muito forte, porque obedecer em tudo aos pais significa elevar os pais àquela dignidade superior, quase divinal. Né? Saber respeitar e obedecer aos pais é o princípio do amor. Né? Não respeitar o comportamento errado dos pais, mas respeitar o pai na sua totalidade, respeitar a mãe na sua totalidade. Né? Às vezes todo mundo erra, mas se você olhar para a essência, você esquece até mesmo que a pessoa errou e continua amando mais. Os filhos santificam os seus pais. Olha que importante. Né? Então a gente olhando para toda essa realidade, a gente se encontra no evangelho que a gente viu hoje e ouviu. Se olharmos bem, José e Maria não falam nesse evangelho. Eles ficam impressionados, eles não falam. Quem é que fala? Simeão e Ana. São velhos. Simeão é um velho que tem por amigo o Espírito Santo. Mais uma vez falo daquela questão do Espírito Santo na família para nos ajudar a ser suporte. Simeão lembra todo o antigo Israel, Moisés, que olha e vê a terra prometida e não entra na terra, porque seus olhos guardaram a salvação, que não é dada para ele, mas para toda a humanidade. E Ana representa a perfeição familiar. Vocês observaram que ela foi casada há 7 anos? 7 anos significa que o casamento dela foi perfeito. Não é que casou só 7 anos, tadinha, não pôde aproveitar nada do casamento. Não, diz que o casamento dela foi perfeito. E que ela, depois do casamento, serviu a Deus. Mas antes de servir a Deus, ela viveu o seu matrimônio na sua santidade, santificou a sua casa. Então mostra a unidade da família israelita. Depois vem a dimensão de Jesus, a palavra encarnada no meio deles. Quem tem o Espírito Santo, anuncia, proclama e glorifica aquilo que se tem. Por isso que Simeão e Ana glorificam o Senhor e mostram a sacralidade desta casa. Que Deus nos abençoe. Que Deus hoje nos dê a graça de viver a sua família e na sua família celebrar a santidade da nossa família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.